Olá, sou o professor Edilmar Marcelino, coordenador do curso de Harmonização Facial e Estética Avançada da FACOP. Coordeno também o curso de especialização em laser e ozonioterapia, o único do Brasil com dupla certificação. Hoje eu separei para conversarmos um pouquinho sobre a estética facial e corporal integrada, onde o profissional, através de técnicas de visagismo, fará uma abordagem integral da estética desse paciente. Como eu já disse, meu nome é Edilmar Marcelino, esse é meu Instagram. Por aí ou nas clínicas da FACOP vocês podem tirar qualquer dúvida sobre nossa conversa de hoje. Atualmente, o mercado da estética apresenta muita pesquisa, tanto em medicamentos quanto equipamentos, e a necessidade de o profissional ter bastante conhecimento e aprimorar seus estudos é muito importante. Hoje, o paciente chega até nós perguntando sobre o que eles vê nas vidas sociais, tanto os equipamentos, quanto técnicas, quanto vendo algum artista e pedindo se nós fazemos algum tipo de procedimento que está na moda. Então, para isso, conhecer esses equipamentos, conhecer técnicas modernas de estética é primordial para um profissional de sucesso. Quando falamos de beleza e de estética, não adianta só ver o rosto ou o corpo de maneira individual. A análise estética de um profissional requer um conhecimento amplo sobre a beleza, sobre padrões estéticas da moda e adequar aquele paciente, não modificando, mas sempre realçando a beleza individual de cada pessoa. O profissional da estética, ele amplia seus conhecimentos e dentro de uma gama de procedimentos, ele permite transformar a vida de uma pessoa. Uma transformação para o bem, onde eleva-se a autoestima, mas para isso o conhecimento é necessário. Quando utilizamos aparelhos de alta tecnologia do tratamento estético, eles são desde o início até o fim do tratamento utilizados, seja para um preparo da pele, para tratar intercorrências, que é o que difere um bom profissional, aquele que sabe tratar algum tipo de adversidade nos tratamentos. Podemos estimular fisiologicamente através de equipamentos esse paciente e também algumas técnicas de diagnóstico. Dentre os equipamentos que nós temos nos nossos cursos de estéticas, nós utilizamos o ultrassom microfocado, a eletroterapia, as tecnologias de laser e LED e também fazer o diagnóstico completo da imagem desse paciente. Vamos falar um pouquinho sobre o ultrassom micro e macro focado. Uma dúvida dos alunos sobre a tecnologia de ultrassom é qual seria a diferença do ultrassom micro para o ultrassom macro focado. Tudo depende da região que o profissional vai trabalhar. Regiões pequenas, microfocado. Regiões maiores, regiões corporais, macrofocado. Cada região tem uma ponteira específica para esse tratamento, de uma maneira que o profissional pode adentrar e eletroativar de maneira profunda ou superficial os tecidos do paciente. Esse ultrassom micro ou macro focado, ele vai causar uma eletrocoagulação no tecido do paciente. O reparo àquela lesão através do aquecimento é que vai gerar uma produção maior de colágeno e de elastina. Quando comparamos ultrassom microfocado com outras terapias de calor, como a radiofrequência, que é amplamente utilizada, bem utilizada também, nós notamos que a terapia de ultrassom ela permite que o profissional crie mais calor em regiões mais profundas. Aquela eletroestimulação profunda levará o organismo a criar novas fibras de colágeno e elastina, melhorando de dentro para fora o tecido do paciente. É bom conhecer sobre as tecnologias na estética porque muitos pacientes não podem realizar procedimentos injetáveis, como por exemplo, uma senhora de 65 anos que veio procurar na nossa clínica da estética, aqui da FACOP,
E por indicação médica, paciente diabética, cardíaco, uso de anticoagulantes, não poderia parar o uso para realizar os tratamentos. Se eu não posso fazer, por indicação médica, nenhum procedimento injetável, esse paciente não estará amparado? Sim, claro que está lá. É por isso que usam as tecnologias em estética também. No caso dessa paciente, nós sugerimos o uso do ultrassom microfocado. Notamos nela várias quantidades de ruga, um envelhecimento natural e acentuado pelas patologias sistêmicas delas, tanto diabetes quanto problemas cardíacos, mas que com a autoestima muito baixa. Sugerimos a utilização do ultrassom microfocado, onde esse ultrassom criaria micropontos de coagulação nos tecidos de maneira não invasiva, então o paciente poderia continuar usando os medicamentos, uma tecnologia onde não houvesse sangramento, mas que criasse um estímulo de colágeno e elastina para melhorar a densidade e a firmeza tissular dela também. A gente viu aquela foto anterior dela e 30 dias após o tratamento, nós notamos uma melhora extremamente significativa. O uso do ultrassom ele cria um rejuvenescimento na pele do paciente, dando mais firmeza, diminuindo os pontos de rugas mais superficiais, melhorando também a flacidez daquela pele. E o melhor, nada injetável nesse paciente. Então se torna um tratamento mais barato e altamente eficaz. Posso utilizar somente ele? Não. Um especialista em estética tem o conhecimento tanto para usar equipamentos de alta tecnologia quanto produtos de maneira injetável, e é o que nós vamos estar vendo no decorrer desta aula. Não somente ultrassom, outra terapia que eu gosto muito de utilizar é a biofotônica, voltada para a estética. Quando nós falamos biofotônica, nós estamos dizendo das fontes de luz com ação no meu tecido, no ser humano, que podem trazer algum benefício. Antigamente falava-se muito de técnicas de laser terapia, mas laser terapia são comprimentos de ondas vermelho e infravermelho. Já LED terapia são lasers, são cores de LED ativadas por um diodo específicas para atuar em algumas regiões do nosso corpo. Então, não somente o laser vermelho e infravermelho, mas um LED âmbar, verde, azul, o aluno também deve ter o conhecimento de como utilizar na área da estética. Voltado específico para tratamentos com laser e LED, aqui na clínica está muito em alta nós tratarmos queda capilar. Então, por exemplo, essa senhora de 69 anos, há 6 meses lutando contra um câncer de mama, notou que nos últimos 3 meses pós-alta do tratamento, ela aparecia com uma perda capilar exacerbada. Nesse momento, ela não fazia mais uso de nenhum medicamento quimioterápico, que muitas vezes causa a queda capilar. Notamos através da anamnese, do diagnóstico clínico, que essa queda capilar começou após 3 altas, 3 meses depois dela ter tido alta de uma infecção por Covid. E hoje está comprovado que tanto na papila gustativa quanto no bulbo cabeludo capilar, mesmo após o paciente tendo alta, o vírus se aloja, é onde causa a queda capilar. Sugerimos para essa paciente, então, um tratamento com laser vermelho e infravermelho. O laser vermelho, ele vai desinflamar aquela região do bulbo capilar. Já o laser infravermelho, ele vai regenerar aquele estímulo para a produção do novo fio de cabelo. E por que sugerimos essa terapia? Porque esta paciente, ela já tratava 3 meses com médico geriatra, dermatologista e tricologista. Passou produtos, ingeriu produtos, mas não teve nenhum benefício a respeito. Então, sugerimos a terapia com laser, aplicação durante 3 meses, diretamente na área dessa alopecia areata, da perda capilar. 3 meses após o tratamento, aquela área com perda capilar estava
totalmente fechada. Por que aconteceu isso? Devido à terapia do laser, nós conseguimos reativar aquela produção do bulbo capilar. Outro caso bem interessante também é de uma aluna aqui da nossa faculdade, ex-aluna, já se formou como especialista em estética, uma farmacêutica, e após a infecção por Covid também, 3 meses após, ela notou uma perda capilar exacerbada. Também tratou com um médico dermatologista, tricologista, num prazo de 3 meses, sem conseguir uma melhora. E o pior, a queda continua. Foi onde sugerimos também a terapia com laser vermelho e infravermelho, mas associado, nesse caso, à aplicação de algumas enzimas para fortalecer o cabelo dela também. Essa paciente ela era muito colaborativa e conforme ia decorrendo o tratamento, ela notava que a perda capilar no banho ia diminuindo conforme ela ia fazendo o tratamento e mandava foto para a gente estar acompanhando. 3 meses após também, toda aquela perda capilar que ela não conseguiu resolver com vários profissionais da área da saúde, através da terapia de laser infravermelho e vermelho associado a enzimas, foi totalmente revertido o quadro clínico. Os preenchedores faciais que são utilizados na harmonização facial e nas clínicas estéticas para preencher sulcos profundos ou dar sustentação, eles podem também causar intercorrências. Dentro dos materiais da estética, o uso de preenchedores é o que tem mais casos de necrose, de morte tecidual. E por que isso acontece? Devido a alguma técnica ou produto inadequado, a um bloqueio vascular daquela região onde há preenchida. Então, toda a região do tecido que não tem aporte sanguíneo de oxigênio, ele vai à morte tecidual, leva a um quadro de necrose. E como reverter? Através de terapias de laser e de ozonioterapia, nós conseguimos manter aquele material no local, mas reverter todo o quadro clínico. Um caso bem interessante que aconteceu, que nós tratamos aqui na faculdade, é de um paciente jovem de 40 anos que foi fazer uma rinomodelação com ácido hialurônico. A rinomodelação com ácido hialurônico é um procedimento seguro, mas na literatura é a que mais causa casos, junto com a região de glabela, de necrose tecidual. Então, no caso desse paciente, foi feito um preenchimento na região do nariz para levantar a pontinha e nivelar toda a extensão do nariz do paciente. 48 horas após, o paciente retorna à clínica e na região que foi aplicado o ácido hialurônico, houve um bloqueio da circulação sanguínea e há um quadro de morte de tecido. Notamos que quando há um quadro de necrose, de morte tecidual, o paciente ou ele não sente dor, ou sente uma dor intensa na região, um odor fético, um mau cheiro, e toda a superfície que está sem nutrição sanguínea, ela começa a necrosar. As técnicas mais convencionais para reverter os preenchedores consiste na colocação de uma enzima chamada hialuronidase, onde ela tem o poder de dissolver, de tirar o efeito daquele ácido hialurônico utilizado. O problema é que quando nós colocamos a hialuronidase, nós tiramos todo aquele material e mais toda a hidratação do local também. Então, uma técnica que nós gostamos de utilizar é a aplicação do laser em conjunto com o ozônio para remodelar aquela área e levar à oxigenação do tecido. Então, no caso específico desse paciente, nós orientamos os alunos a fazer uma anestesia na região local, debridar a ferida cirúrgica, lavamos com água ozonizada, aplicamos um óleo de ozônio e fizemos a terapia com laser vermelho e infravermelho, sem remover o produto da região. Um mês após, o paciente voltou para o retorno, já sem lesão. 2 meses após, a ferida cirúrgica estava em processo de reparo,
o preenchedor estava no local e nós notamos que até o 6º mês de tratamento houve todo o crescimento daquele tecido perdido. Nós não somente mantivemos o produto na região, quanto nós melhoramos a oxigenação tecidual dele também. 6 meses após, quando comparamos ao quadro inicial, nós vemos que toda a região estava melhor e recuperada. Não somente para tratamento de intercorrências, mas para o diagnóstico e evitar ou minimizar a chance de intercorrência, também podemos fazer com o uso da LED ou da laser terapia. Gosto muito dessa maquininha aqui, ela chama Dermascan. Dermascan é um aparelho, é uma caixa, onde o profissional fica de um lado, o paciente vai ao outro, e olhando por uma luz negra, o aparelho tem um visorzinho, nós podemos fazer a imagem ou simplesmente fazer o diagnóstico, nós conseguimos ver a camada inferior da nossa pele. Lembrando, camada exterior, a primeira camada, epiderme, a camada que nós não vemos, mas onde é feita toda a vascularização, onde se desenvolve as células de defesa, se desenvolve colágeno e elastina, é na derme, essa segunda camada, mas que não é visível a olho nu. Já quando utilizamos esse aparelho, Dermascan, uma luz ultravioleta, nós conseguimos ver não somente essa primeira, a epiderme, mas sim um diagnóstico mais preciso, numa camada mais profunda da pele. Um caso clínico, o paciente procura a clínica de estética para uma realização de toxina botulínica, ou botox, e de preenchimento na região de bigode chinês. Todo paciente da nossa clínica da estética, eu oriento os alunos a passarem naquele equipamento primeiro. Às vezes o profissional nem sabe, e fazendo algum procedimento, nós podemos ativar alguma lesão pré-existente já. No caso desse moço, ele relatou no dia que ele tinha um cravo, uma pintinha preta que ele apertava cerca de 1 mês e não conseguia fazer a remoção. Quando nós fizemos a análise naquela luz ultravioleta ou no Dermascan, nós notamos que aquela região que ele reclamava tinha um ponto enegrecido. Ampliando a imagem, nós vemos que não tinha uma reflexão de uma coloração saudável, ou verde ou azul, onde a célula é sadia, a gente faz uma ativação com uma luz ultravioleta, ela faz um reflexo azul ou verde. Quando ela fica um reflexo negro, é que essa pele já está morta, não tem mais vascularização, não reflete mais a luz. Sugerimos a ele fazer uma biópsia e, após o exame laboratorial, aquela lesão que ele reclamava que era um cravinho foi dado como carcinoma basocelular nodular. Nós conseguimos, através da biofotônica, sugerir lesões cancerígenas em estágio até inicial e encaminharmos para o serviço de referência na área. Outra vertente da estética aqui na FACOP também, no nosso curso de estética avançada, é tratar o corpo do paciente. Muitos dos pacientes que vêm tratar a face reclamam de gordurinha na abdominal, interno de braço, regiões de glúteo, que está em alta hoje também, epilação com laser. Então, dentro dos equipamentos de estética, o profissional tem como modificar de uma maneira satisfatória toda a reclamação estética daquele paciente. Em alta também está a harmonização de glúteos, onde o mesmo bioestimulador e preenchedor que utilizamos na face, nós conseguimos fazer a modelagem daquele glúteo, dando mais volume, dando mais contorno, tratando estrias e outras desavenças. Com uma aplicação, nós já conseguimos uma melhora significativa. Quando o paciente chega até nós, o aluno faz um diagnóstico de todo o contorno daquele glúteo, toda a textura daquele glúteo, e ele pode sugerir várias formas de tratamento. E o melhor, o resultado é com uma aplicação e na hora já. Poucos lugares fazem ensino de harmonização da glúteos. Aqui na FACOP, de uma maneira integrada,
o aluno aprende tudo o que é possível. Outra região muito procurada para estética corporal também é a região de tirar a gordura na região abdominal, melhorando o contorno ou somente a flacidez daquela região. Utilizamos desde equipamentos de alta tecnologia ou enzimas que ativam a degradação dessa gordura também. Não somente na redução do volume, mas melhorando todo o contorno daquela região em que o aluno está utilizando. Muito utilizado aqui também na nossa clínica, bioestimuladores para tratar a flacidez tissular e da pele do paciente pós-gestação. A mulher ganha muito volume, perde, e a maioria das mulheres pós-gestacional, elas ficam com muita flacidez na região abdominal. Mesmo fazendo exercício, tendo uma dieta apropriada, essa flacidez na região abdominal é muito difícil de se reverter. Então, nesse caso, como elucidamos, através do uso de equipamentos e bioestimuladores, conseguimos uma melhora significativa e gratificante para o paciente. Foi um prazer estar com vocês. Era isso que eu gostaria de falar hoje sobre a estética facial e corporal integrada. Venha conhecer nossos cursos na Facop. Será um prazer recebê-los.